O nosso convidado esta tarde, Fernando Martins, vice-presidente da Associação de Reformados e Pensionistas. A Troika quer que as pensões de reforma passem a depender da evolução da economia. Eu pergunto-lhe, e isso já a partir do próximo ano, como é que vê esta decisão? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Em nome da APRE, eu queria dizer-lhe o seguinte, que hoje é mais um dia de luto para os pensionistas e reformados. Nos últimos dias nós temos assistido a uma série de promessas e desmentidos que vêm na comunicação social e que visam criar mais uma desestabilização junto dos pensionistas e dos reformados. De facto, há cerca de 2 semanas o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública veio dizer que havia um grupo de trabalho que tinha chegado à conclusão de que teriam que ser transformados os cortes provisórios em definitivos e fazendo depender esses cortes da evolução da economia e dos registros demográficos. No fundo, o que está neste documento agora da Comissão Europeia. O que está neste documento da Troika é que nós tomamos conhecimento hoje pela comunicação social e que o Sr. Primeiro-Ministro ontem desmentia. Ora, acontece que para nós o único fator que pode condicionar a pensão de reforma de um aposentado, pensionista ou reformado é a sua carreira contributiva. Sobre as carreiras contributivas é que deve incidir a respectiva pensão. Atualmente, sobre as pensões, já incide o fator de sustentabilidade a descontar na respectiva reforma. Como é que é possível vir agora com um desmentido e depois com uma verdade? Às segundas-feiras diz-se uma coisa, à terça diz-se outra, vem um secretário de Estado diz uma coisa a coberto da senhora Ministra, depois vem o Primeiro-Ministro a dizer não, isso não é verdade, isso é tudo especulação, não vale a pena aventarmos isso. O que não há dúvida é que o luto para os reformados, a inquietação dos reformados e dos pensionistas, a incerteza que os reformados têm é que é muito grande. Nós não podemos fazer hoje um contrato com o Estado e não sabemos qual vai ser a nossa reforma da amanhã. E repara apenas nisto, a circunstância dos registros demográficos. As pessoas que nascerem agora só vão começar a contribuir para a segurança social daqui a mais de 20 anos. A questão é que Portugal tem uma quebra de natalidade há anos e anos a fio. Pois. Portanto, dependendo da natalidade e do crescimento da população, poderemos estar a falar de algo isso tem a ver, daqui a muito tempo. Isso tem a ver se o financiamento da segurança social for feito exclusivamente como está a ser feito, ou seja, a partir das contribuições dos beneficiários e das respectivas entidades patronais. E há outras formas de financiamento da segurança social. As grandes empresas, os registros das empresas das mais-valias, os lucros dessas empresas, isso é que deve funcionar. A tecnologia hoje elimina muitos postos de trabalho e as pessoas deixam os postos de trabalho, vão para o desemprego. Vão, portanto, sobreviver à custa da segurança social e do seu subsídio de desemprego. E não pode ser assim, porque as empresas não deixaram de faturar e não deixaram de produzir a riqueza que têm produzido até hoje. E não lhe parece que pode haver aqui uma falsa questão, quando há cerca de 15 dias um estudo do INE dizia que até 2050 a população idosa vai triplicar em Portugal. Portanto, se fizermos depender esta questão das pensões do crescimento da população, elas nunca irão crescer. Bom, eu não sei se a população, se esse estudo do INE tem algum fundamento relativamente até 2050, é um curto espaço de triplicar a população idosa, é bastante. Há, de facto, mais idosos hoje que no passado, mas isso tinha que ser previsto nos contratos que foram celebrados connosco e que o regime de segurança social previa um contrato e dizia-nos para cumprirmos a nossa parte. Foi o que nós fizemos, cumprimos a nossa parte. Qualquer reforma que possa haver da segurança social tem que ter em conta sempre o passado. Olha, eu quero lhe dizer muito simplesmente o seguinte, relativamente a esta nova mentira, entre aspas, que vem dizendo que vai depender da evolução da economia e dos registros demográficos e da demografia, só há um país na Europa onde isso aconteceu, foi a Suécia. Mas a Suécia teve o cuidado de pôr nessa reforma uma salvaguarda das pensões existentes. E é isto que não está a ser feito, ou que não vai ser feito em Portugal. Já se está a avisar em 2015, já se está a dizer aos reformados que vão receber menos. Olha, repare só nisto, nos últimos dias, ou desde janeiro para cá, nestes últimos 3 meses, foram cortadas as pensões de sobrevivência. Foi aumentada a ADSE para os funcionários públicos e para os reformados.
foi alargada a contribuição extraordinária de solidariedade de 1.350 para 1.000 euros. E isto foi já nesta semana, a primeira semana em que os beneficiários da Segurança Social assim aconteceu. Esta semana que entra agora vai acontecer aos aposentados da função pública. Foi introduzido um fator de sustentabilidade para as reformas em 2014 de 12%. E eu agora pergunto, o que é que vai acontecer em 2015? Vai-se dizer que a reforma em 2015 vai ter que depender da economia, do comportamento da economia em 2014 e dos nascimentos em Portugal em 2014. Não, um reformado não pode sustentar uma situação. E há situações dramáticas, Fernando Martins. Ontem vimos milhares de reformados e pensionistas a saírem à rua em manifestações e protestos convocados por outro movimento, o MURP, e não pela Associação de Reformados e Pensionistas. Mas, de facto, as histórias que tivemos a oportunidade de ouvir ao longo da tarde, nas várias intervenções com os repórteres da RTP, eram histórias trágicas, de facto, de pessoas que não têm o mínimo dinheiro para sobreviver. Aliás, uma senhora dizia que o almoço tinha sido um resto de sopa e uma laranja e o jantar iria ser assim. Portanto, muitas vezes fala-se das pensões elevadas, mas também há pensões, de facto, muito, muito baixas. Há pensões muito baixas e, de facto, os reformados têm que se manifestar. A manifestação de ontem, como disse, é uma manifestação feita por outra organização, mas que reuniu milhares de pessoas. Nós também já promovemos diversas manifestações e somos pela unidade dos reformados no que se diz respeito às manifestações. Recebem muitas queixas. Nós recebemos situações e relatos de casos verdadeiramente dramáticos. Eu quero dizer que esses casos que falou e que ontem registaram em imagens na RTP na manifestação, quero dizer que nós todos os dias recebemos quer correspondência, quer telefonemas de casos verdadeiramente dramáticos. Eu ia-lhe dar apenas um exemplo. Como sabe, o último inverno foi um inverno frio. E nós tivemos reformados que tinham que optar por 3 coisas. Comer, tomar os medicamentos ou fazer o aquecimento. Ou seja, já chegámos a um ponto em que o próprio reformado não pode sequer utilizar o aquecimento, ou porque lhe cortou a luz. Mas são quase todas questões vitais para uma pessoa. São vitais para pessoas que recebem avançada. 200 euros de reforma. É inaceitável que um Estado da União Europeia, e que se diz um Estado de Direito, que tenha situações deste tipo, tão dramáticas e tão delicadas para o futuro dos reformados. Sabe que aumentou a taxa de suicídio nos reformados. É bom que as pessoas saibam disto. Eu ainda ontem fui informado que aqui em Lisboa, na cidade de Lisboa, há muito poucos dias, um senhor com 92 anos se atirou do 6º andar do edifício e morreu. Isto foi um suicídio de uma pessoa, de um idoso que estava só em casa. E a APRE e esta classe de reformados, nós temos que estar conscientes. E o Governo não pode olhar exclusivamente por uma folha de Excel. E acha que vai fazer alguma leitura, por exemplo, do protesto de ontem? O Governo tem que fazer todas as leituras. Olha, a APRE, por exemplo, já nós estivemos em Bruxelas, estivemos no Parlamento Europeu, onde denunciámos esta situação. A semana passada participámos numa conferência internacional em Riga, na Letónia, onde denunciámos a situação existente em Portugal. E o Governo tem que estar atento a todas estas situações. E há uma outra coisa que o Governo tem que estar atento. Temos que terminar. É que nós, os grisalhos, fomos nós que ajudámos a construir a democracia e o Estado Social. Fomos nós, com o nosso cabelo branco, a nossa sabedoria, a nossa experiência, o nosso conhecimento, que ajudámos a construir este país. E fizemos um contrato que respeitámos e que queremos obrigar o Estado a cumpri-lo. E o Governo tem que fazer cumprir isso. E a poucos dias do 25 de Abril fica essa mensagem de Fernando Martins, da Associação de Reformados e Pensionistas. Obrigada. Muito obrigado, nós. Obrigada. Muito obrigado.